pessoas, eu sou Robson, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Pelotas, estou diretor da DUFPEL, sou o primeiro tesoureiro e já de início explico o porquê da elaboração desse vídeo. Esse material se soma um esforço coletivo na produção de temas que vêm ao encontro do interesse da classe trabalhadora nesse período de pandemia, nesse triste período de pandemia. De forma específica, aqui eu trago para o diálogo o tema Renda Básica de Cidadania. Acredito que a renda básica de cidadania seja de interesse de toda a classe trabalhadora, bem como pode ser um instrumento que auxilie na redução das desigualdades sociais presente em todo o território nacional. E aí, além do mais, a renda básica de cidadania ela acaba sendo mais em voga no momento devido ao auxílio emergencial concedido pelo Congresso por 3 meses a 58 milhões de brasileiros que estejam em situação de vulnerabilidade social. Mas então, o que seria a renda básica de cidadania? Antes de continuar, momento propaganda literária, permitam-me indicar Xavier de Maistre, um escritor francês, e o livro Viagem em Volta do Meu Quarto. Acredito que ele seja bastante propício para esse momento de isolamento físico em que vivenciamos. E também, além de propício, inspirador. O mesmo encontra-se para download na internet, vi há pouco isso. Mas então, renda básica de cidadania nada mais é do que o pagamento de um valor mensal que consiga garantir as demandas mínimas com educação, alimentação e saúde de um cidadão brasileiro. Cabe destacar ainda que o tema renda básica de cidadania ele atravessa séculos, inclusive respeitando as singularidades teóricas, ideológicas, apetece correntes do pensamento liberal, bem como do pensamento socialista. De forma geral, o pensamento liberal acredita que a renda básica de cidadania ele pode ser um instrumento que permita maior liberdade para o indivíduo, tirando o papel do Estado de ser um tutor. Já os socialistas, por sua vez, ele também acredita no papel de maior liberdade para o cidadão, o indivíduo existir, mas bem como acredita que pode ser um instrumento que auxilie na melhor distribuição da riqueza gerada pela classe trabalhadora, é óbvio. Daí muitos podem me perguntar, já existiu no mundo alguma experiência com renda básica de cidadania? A resposta é não apenas uma, mas várias experiências. A Finlândia recentemente fez um experimento. A sua fase 1 ela se encerrou e teve resultados satisfatórios. Contudo, a fase 2 não teve continuidade e o projeto se encerrou, isso por devido a uma decisão política. Entretanto, no mundo, há vários países discutindo esse tema atualmente, bem como é uma sugestão da ONU frente ao aumento da desigualdade social por mundo afora, que os países adotem renda básica de cidadania como uma forma de garantir dignidade mínima a seus habitantes. E no Brasil? O que se tem sobre renda básica de cidadania? Vocês sabem de um político chamado Eduardo Suplicy? Ele, em 2004, teve o seu projeto aprovado na Câmara, no Congresso Nacional, e se instituiu a política de renda básica de cidadania do país. Esta visa atender todo cidadão brasileiro, bem como estrangeiros residentes há mais de 5 anos. E ela tinha por objetivo a oferta de uma quantia de valor a ser definida dependendo da condição econômica do país e que podia ser para todos os habitantes, contudo, devido às questões estruturais de organização e econômica, poderia ser feito por etapas, por exemplo. Por etapas atendendo primeiro as camadas mais vulneráveis. Entretanto, essa proposta está engavetada e nunca foi colocada em prática. O Brasil optou pelo programa chamado Bolsa Família, um programa de distribuição de renda que demonstra e tem muita importância no território nacional, porque permite superar as relações perversas de entrega de cestas básicas, ou fazer com que o cidadão ficasse dependente daquele político local, etc.,
bem como permite com que haja um movimento da economia local e da economia regional, porque o cidadão vai ter dinheiro para poder comprar em seus múltiplas possibilidades, né? E principalmente a economia local e regional, os pequenos e médios empresários são muito beneficiados com isso. Além do mais, o programa ele é satisfatório até para o PIB nacional. Infelizmente não tenho dados mais recentes, mas dados de 2013 demonstram que a cada R$1 investido com o Bolsa Família, ele se transforma em R$1,78 no PIB. Então isso demonstra como movimento a economia e é importante para também promover a mínima dignidade aos brasileiros. Por falar em Bolsa Família, peço a licença de vocês para contar um caso que ocorreu em abril de 2014 no estado da Bahia. Estava a realizar um trabalho de campo na microrregião baiana de Euclides da Cunha e lá me movi da cidade de Monte Santo para a de Euclides da Cunha. No meio do caminho parei num local, bar, mercearia, para comer algo e no balcão um senhor, a gente começou a puxar conversa, ele perguntou o nome do local de onde eu vinha, eu perguntei da existência dele e como eu estava mergulhado na minha pesquisa, acabei perguntando algumas coisas, dentre elas sobre o Bolsa Família. E a resposta dele foi muito assustadora para mim, porque ele me disse, o Bolsa Família ele é para formar vagabundos. Eu falei, como? Me explique, por gentileza. Daí ele pegou e explicou que antes do Bolsa Família, aproximadamente 1 hectare de terra, ele conseguia gente para carpir por R$30, R$25. E hoje ninguém se submete a trabalhar por menos de R$100. Ou seja, que é muito difícil encontrar alguém que submeta a trabalhar por menos de R$100. Ou seja, o Bolsa Família permite com que haja melhor relação de trabalho, dignidade, melhor relação de dignidade nessas relações de trabalho que se constrói por esse mundo afora. Ao ouvir isso me tocou profundamente e aí eu fui entender um pouco mais do significado, para além dos números, do que seria esse Bolsa Família em algumas particularidades do território brasileiro. Então, poxa, vocês podem me dizer, se a renda básica de cidadania, ela parece ser um instrumento importante para reduzir esses cenários perversos de desigualdade social que vivenciamos Brasil afora, bem como ser um instrumento dinamizador das economias locais e regionais, por que ela não é colocada em prática? É uma decisão política. É uma decisão política. Observe, temos experiência com o auxílio emergencial agora. Por 3 meses, para atender o isolamento físico e as pessoas resguardarem suas vidas, ter o mínimo para a sua casa, para 58 milhões de brasileiros aproximadamente, foi investido por 3 meses 100 bilhões de reais, valores aproximados. 3 meses, 100 bilhões de reais para 58 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade. Se fosse um ano de concessão, o valor necessário seriam 400 bilhões. 400 bilhões de reais para garantir por um ano a renda básica de cidadania para 58 milhões de brasileiros. Daí vocês podem me perguntar, mas de onde tirar o dinheiro? Respondo. Permita a minha colinha. Olha só, no ano de 2019, foram 376 bilhões de reais com isenções fiscais. Muitas delas que a gente sabe como é a partir do lobby político, das empresas com os políticos. Além das isenções fiscais, podíamos arrecadar 40 bilhões de reais no ano de 2019 se cobrássemos ou taxássemos as grandes fortunas brasileiras, segundo um projeto de um senador brasileiro. Junto a isso, temos 30 bilhões de reais, valores de 2018, concedidos ao Bolsa Família. Então poderia ser uma política, um dinheiro revertido à renda básica da cidadania. Além disso, nós temos no ano de 2018 o absurdo de 6 bilhões de reais
destinados a filhas de militares, pensões para filhas de militares. Só contando o que eu falei agora, mencionando o que eu falei, nós temos 452 bilhões de reais que poderia ser investido nesse programa para garantir dignidade mínima para as pessoas. Além disso, nós temos a cúpula dos três poderes, com seus penduricários. Junto a isso, nós temos o setor militar também no Brasil, muito beneficiado com o Estado brasileiro. E nós temos a dívida pública. Vale a pena vocês pesquisarem a auditoria cidadã da dívida pública para vermos a quantidade de perversidades que ocorrem dentro dessa lógica. E, nesse momento de pandemia ainda, nós temos o absurdo que demonstra que teríamos dinheiro suficiente para garantir dignidade mínima para as pessoas. Observem, o setor financeiro brasileiro recebeu, para enfrentar esse período de pandemia, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Isso mesmo, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Esse valor poderia garantir, por 3 anos, renda básica de cidadania dentro dos padrões estabelecidos dentro do auxílio emergencial. Isto poderia ser revertido para dar dignidade às pessoas, bem como ser revertido para movimentar a economia local e regional, mas foi destinado ao setor financeiro. Ou seja, dinheiro tem, mas não tem vontade política de fazer ou colocar em prática essa importante política. Por fim, talvez muitos, de uma forma ou de outra, por um motivo ou outro, dialogue comigo sobre a necessidade de a criação de uma renda básica de cidadania. Para isso, precisamos colocar o tema em pauta. Pauta de um Brasil pós-pandemia. Brasil esse mais solidário, de reconhecimento das necessidades básicas do próximo. Pode dizer que isso é um sonho, mas como diria Raul Seixas, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Vamos juntinhos, mesmo geometricamente distantes,